Olá, meu nome é Kátia, eu sou fonoaudióloga e eu estou com duas amigas aqui, a Lia e a Mari, porque nós decidimos gravar esse vídeo mais para orientar os professores com relação a essa nova dinâmica, né? Essa nova forma de passar o conhecimento para os alunos, tá? Me veio essa ideia porque eu tenho uma filha de 10 anos que assiste essas aulas online com a professora no período das aulas, cumprindo aquele horário, tá, do meio período das aulas dela, e eu comecei a observar algumas características com relação à voz da professora. Entrei em contato não só com ela, com outros professores, e eles passaram algumas informações interessantes do pós-aula, com relação à qualidade vocal e à presença de zumbido. Então, eu vou passar primeiro a palavra para a Mari, para contar um pouquinho da visão dela com relação a essa nova dinâmica. Depois a Lia vai contar um pouquinho sobre a nova pesquisa, dessa nova dinâmica dos professores, né? O que está ocasionando emocionalmente para os professores. Olá, pessoal. Acho que a nossa conversa está muito alinhada, assim, o que a Lia vai falar um pouco na sequência primeiro dessa angústia, né, da gente ter que, eu atualmente não estou trabalhando, mas imagino minhas amigas professoras no Brasil trabalhando e vejo meu filho aqui estudando, a angústia dessas professoras de terem que do dia para a noite, né, que foi aqui, eu moro na Espanha, e do dia para a noite mesmo, de segunda para terça-feira, foi anunciado que não haveria mais aula, e que as aulas seriam online, né? Videoaulas. Ele tem 5 anos, 5 para 6, e do dia para a noite as aulas foram transformadas em online. Então, ele tem 3 horas aula no computador, e as professoras, né, todas atrás das suas telas, enfim, em casa, tendo que dar o conteúdo para crianças de 5, 6 anos, né? Tendo que alfabetizar, né, as crianças num outro, de casa, né, tendo que lidar com a necessidade das crianças de falar, a necessidade das crianças de ter a voz, é, lidar com turnos, né, quem escuta, quem fala. Eu vejo assim, a aflição delas de deixar as crianças falarem, mas ao mesmo tempo conduzir aquele caos ali, né, ruído externo, porque tem mais dois, três, quatro irmãos ao lado fazendo videoaula, tem o pai trabalhando, a mãe do outro lado, enfim, assim, dá para sentir, né, no olhar delas o cansaço físico, o cansaço emocional. Enfim, no final do dia as aulas são mais sofridas ainda. Assim, ele tem aula período integral aqui, de 9 da manhã até as 5 da tarde, 4h30. Então, a aula das 4 horas da tarde é exaustiva. Assim, a professora está exausta, as crianças estão exaustas, a coitada da professora tem que cuidar do filho, tem que cozinhar, né? E tem que dar conta de tudo isso. Assim. Eu vejo minhas amigas também no Brasil trabalhando, relatando isso, né? Elas estão muito cansadas, tendo que dar conta de tudo isso, esse cenário novo, que a gente não está preparado, a gente não tem aula de teleeducação na faculdade, a gente não tem formação de tecnologia, o que a gente tem são cursos que quem quer corre atrás, né, para fazer uma coisa ou outra de atualização, e algumas faculdades até têm uma disciplina ou outra, mas muito pouco, né? A escola não acompanha, até as escolas mais modernas não acompanham o mundo moderno. Né? Então, a escola segue, sei lá, 3, 4 mil anos sendo uma escola tradicional, conteudista, que, né, finge esse modelo mais moderno, mas que passa conteúdo. Né? Então, o professor fica falando, 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 o aluno ouvindo, algumas mais ou menos, né? Mas a gente não está preparado para isso e foi jogado no colo. Então, eu fico vendo o cansaço, assim, né? De ter que escutar demais, tendo que lidar com o ruído, tendo que lidar com o barulho, tendo que dar conta desse, sei lá, esse novo cenário estranho. Então, acho que é um pouco isso. Esse Billy, acho que é muito o que você tem ouvido, né, dos professores. É, então, eu aqui trabalho com educação e com um foco bastante grande em professores e principalmente em entender como é que é a dinâmica de trabalho dessas professoras no Brasil inteiro. E o que a gente tem visto é que é claro que essa crise arremessou todo mundo numa nova realidade,
e ninguém está preparado para isso. E eu acho que as professoras, elas têm um agravante que é a necessidade de se reinventar profissionalmente em meio a tudo isso. E num ritmo muito rápido, talvez até mais rápido do que as outras profissões, né? Para que a gente não deixasse as crianças desassistidas e sem nenhuma interação com a escola. E aí, nesse processo que a gente tem visto, e aí uma das pesquisas enfim, que eu ajudei a conduzir no instituto onde eu trabalho mostrou que a questão emocional das professoras está muito comprometida. Né? É, e isso tem a ver com o fato de ter que se reinventar rapidamente, não ter a formação adequada para isso, que é o que a Mari falou, nem na formação inicial e nem na continuada, porque embora a tecnologia, enfim, esteja aí presente em muitas profissões e não é diferente da educação, não era uma prioridade. Então, quando essas profissionais foram arremessadas nessa crise, a escola não estava preparada, a professora não está preparada, as famílias não estão preparadas para interagir de um jeito diferente com a escola também. E aí isso gera uma série de desdobramentos. Essa questão psicológica, emocional, ela acaba se interligando com a saúde física também. Então eu tenho 2 filhos, né? Um está fazendo aula online. Eu acho que até de um jeito super tranquilo, como foi feita a transição dele, porque eles foram introduzindo as aulas aos poucos, não foi simplesmente digitaliza aí a aula que tem em sala de aula, mas a gente vê que as professoras ainda não sabem controlar a sala, o ruído é muito grande, as crianças gritam, a professora fica tentando controlar quem fala quando, mas ao mesmo tempo dando espaço para as crianças, que é o que a Mari trouxe. Então é uma dinâmica muito complicada. E aí o que eu fico pensando é que se em escolas particulares isso já é difícil, onde tem muito suporte, como é que fica a situação nas escolas públicas ou as particulares que talvez atraiam as professoras que vêm de uma formação inicial mais precária ainda? Porque a gente sabe que no Brasil as professoras não são preparadas para lidar com a prática de sala de aula, quando isso é da formação inicial. A gente tem muita fragilidade na formação e muito menos a prática no ambiente digital. Então, eu acho que a gente vai sair dessa crise com muitos aprendizados e a minha esperança é que na educação a gente de fato aprenda que a gente já está num século novo e que esse modelo de interação só por conteúdo e só expositivo em sala de aula talvez tenha que mudar. E aí eu acho que isso tem um impacto grande no que a Kátia vai trazer de saúde mesmo, de física. E aí, só puxando para a história da saúde da voz e do ouvido, enfim, o que eu sinto é que é um loop dessa questão emocional que junta com questões mais físicas práticas, assim, de postura, de saber modular a voz, de saber controlar a sala, e que uma coisa está muito interligada com a outra. Então, eu estou aqui querendo ver o que a Kátia vai trazer de dicas para as professoras. Então, o que dentro desse cenário, dentro do que todo mundo está conseguindo fazer, quanto professor, né, quanto, enfim, mediador aí, é falar um pouquinho da questão da voz, né? Então, a importância de fazer o aquecimento e o desaquecimento vocal. Então, primeiro, postura no computador. Então, procurar ajeitar a cadeira em uma posição que ele fique confortável e que ele consiga produzir a voz dele com qualidade, de forma eficiente e principalmente sem esforço. Então, se eu mudar minha postura aqui, a minha voz vai mudar. Se eu tiver uma postura confortável, ereta na cadeira, minha voz consegue ser projetada de uma forma diferente, tá? Então, eu estou conseguindo aconselhar alguns professores a fazer o aquecimento vocal antes das aulas. Então, primeiro tem a postura, depois vem o aquecimento. Então, eu vou ensinar 3 exercícios rapidinhos, tem bastante, mas esses 3 iniciais são importantes, tá?
Então tem aquela brincadeira de criança, de vibrar a língua, tá? Exercício de fono nunca é bonito, é super esquisito, mas funciona, tá? Tem uma base científica aí boa. Então é vibração de língua antes da aula. Vibração de lábio. Apesar de ser fono, eu não vibro bem o lábio, mas essa é a ideia. Vibrar o lábio. Outro exercício legal é a rotação de língua. Então, 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, né? Tomar muita água é importante, inclusive antes, já começa a hidratar a prega vocal, tá bom? E tem uns exercícios muito legais que a gente faz, que são os exercícios surdos e sonoros, são com sons surdos e sonoros, nós chamamos de sons fricativos, que é o F, o S e o X ou CH. Depois produzir esses sons com uma vibração que a gente chama de laringe. Então, se você pôr a mão aqui, você vai sentir vibrar, que é o som do Z, do J e do V. Isso ajuda a aquecer, ajuda inclusive na modulação que a Lia falou. Quando você começa a trabalhar com esses sons, fica mais fácil também para modular. Falar devagar, articular o som, tá? E, de novo, postura adequada. Acabou de dar a aula. Tem algum exercício para fazer? Sim. Só que a primeira coisa que a gente tem que pensar, falou demais, tem que parar de falar depois. Então, fazer o repouso vocal, tá? Então, descansa, toma bastante água. Água gelada? Não. Bebida alcoólica? Nem pensar. Evitar o café também, tá? Porque você acabou de dar aula, a saliva está mais grossa. Então, é interessante você fazer uso de alimentos que deixem essa saliva mais fina, tá? Mais fluida, nós chamamos de fluida, mais fininha. Então, a maçã é muito indicado. Então, você mastiga uma maçã, come uma maçã, você vai sentir que a sua saliva está mais fina, está mais fácil para deglutir. Trabalha um pouco essa questão da musculatura da boca, dá uma relaxada. Entra com sons que nós chamamos de sons suavizadores, que repete apenas 3 sons daqueles que eu fiz, que é o S, o CH, o X, tá? E o X, tá? O S, o X, que também são importantes. E o F, tá bom? Depois desses exercícios, é interessante estar fazendo o repouso vocal mesmo, tá? Então, evitar mesmo gritar. Uma coisa interessante que eu achei, que foi o zumbido que os professores estão ouvindo depois que dão aula. Muita dor de cabeça, zumbido. Por quê? Por causa do fone de ouvido. Quer dizer, uma das causas do zumbido é o uso excessivo desse fone, que nós estamos acostumados a usar até pela praticidade de andar com ele. O som entra muito direto aqui na orelha, tá? Então, isso também não é bom. E você automaticamente aumenta o som porque ele não mascara adequadamente o som externo. Então, para eu ficar aqui, eu preciso aumentar o som, porque o som externo entra com facilidade. Enquanto, se eu usar esse fone de ouvido, ó, eu coloco aqui, eu mascaro mais fácil o som externo. Inclusive, eu posso usar ele com um volume um pouco mais baixo. Tá bom? Então, essas são dicas básicas que nós damos para os professores. É bem básico, é simples exercícios, não tem nada demais. São pequenas coisinhas que junto fazem uma baita diferença. Pelo menos até eles conseguirem aí se ajeitar com o novo modelo de trabalho, né? Vou até não usar o fone, não? Será que não? Quando a gente usa, a gente fala bem mais alto, né? Verdade. Quem puder não usar o fone. Seria legal. Seria legal. Meu marido trabalhando aqui, ele fica gritando assim. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Ele está com o fone assim, achando que está falando baixo, tá? Ele aumenta, né? Pode tirar o fone, seria adequado, tá? Uma coisa Porque interessante quem está compartilhando a casa com outros acaba usando o fone para que cada um tenha o seu espaço. Né? É verdade, é isso que eu falo. Agora, uma coisa que eu acho legal, Kátia, eu acho importante você trazer tudo isso, assim, a gente, todo começo de ano, assim, letivo, tem sempre aquela semana de formação, enfim.
semana de aquecimento, né, para o ano letivo, e vez ou outra vai uma fono, fala durante 2 horas e desaparece durante o ano inteiro, né? Infelizmente, assim, o trabalho da fono é muito pouco, assim, para os professores, né? Deveria ser uma coisa muito mais presente, né? Assim, a gente não tem isso que você me contou, eu sei de ter ouvido, enfim, fazia isso, aquecimento, não diariamente. Assim, quando eu sentia que a minha voz estava começando a falhar, aí você retoma os exercícios, mas é uma coisa que deveria estar na rotina, né? E não só agora, que as pessoas estão mais cansadas por vários outros motivos, mas que é fundamental, assim. Eu acho que as escolas têm que olhar com mais cuidado para essa saúde desse professor, que acaba o ano cansado, estafado por mil razões, né? E uma delas por conta da postura, da voz, do barulho, do ruído, enfim. Então, que bom, né, que isso está sendo trazido e que as escolas olhem, né, para isso pós-corona, né, que acaba o corona, Total. O problema né, e as coisas... o problema seria ótimo se o professor poderia estar ao lado do fono, né, da fono. Então, os dois trabalhando juntos. Seria muito interessante para ambos os lados, claro. Por quê? Porque essas pequenas sintomas que o professor vem trazendo, lá na frente, vira um nódulo, vira uma coisa mais grave em prega vocal. Eu não preciso nem abrir o leque aí. Mas eles podem se terem uma aposentadoria mais cedo, né, por conta da prega vocal, que poderia ser mais bem trabalhada, mas tem que ter o profissional junto. Passar os exercícios ajuda, claro que ajuda, mas ter o profissional junto com o professor, eu acho que seria o sonho de consumo aí, para ambos os lados. Talvez eu acho que também a Mari com certeza sabe mais, mas o que eu ouço das professoras é que essa questão de cuidado com a saúde, com a questão psicológica, enfim, ela é muito marginalizada, né, na profissão. Então, cuida-se muito do conteúdo, do currículo, da didática, das estratégias ativas, e eu acho que a gente acaba esquecendo que tem uma pessoa por trás ali, que como um artista que vai subir no palco, precisa estar bem para subir no palco, que como qualquer outra profissão que requer o uso do corpo e da cabeça, né, vai ter que estar bem para fazer isso. Então, na minha opinião, isso tinha que estar na formação, desde o princípio, para que fazer terapia fosse rotina de quem é professor, que tem que lidar com 30, 40 crianças que trazem de casa uma bagagem que é muito maior do que só saber conteúdo. Tinha que estar na rotina cuidar da saúde, tinha que estar na rotina cuidar da voz, enfim, de outras questões que são um instrumento de trabalho das professoras, né? Então a gente precisa ter uma visão mais ampliada, talvez, do que é uma boa formação para os professores. Seria ótimo, porque infelizmente o professor chega para mim já com um calo na prega vocal e a parte de orientação acabou, né? Essa orientação preventiva acabou, não tem prevenção. Tá lá a lesão e não tem o que fazer. Pois é. Então, torcer, né? Torcer para que as boas ideias fiquem, né? Esperança. Mas é uma ótima contribuição, Kátia. A de vocês idem, pelo amor de Deus, né? De vocês idem. Sem vocês, poxa, como é que faz? Meninas, obrigada. Obrigada para todas. E para vocês também, obrigada por estarem aqui assistindo a gente. Foi mais um vídeo mais para orientar vocês com uma fono, uma professora, uma querida também que trabalha na área da educação. Então, são visões diferentes, mas que, na verdade, se completam e que precisam uma da outra. Então, foi bem legal. Meninas, obrigada, viu? Obrigada. Um beijão para vocês e boa quarentena.